Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos no segundo livro dos reis. Eu já tenho falado aqui, o reino se dividiu depois de Salomão, o reino se dividiu norte e sul. O norte se chamava, algumas vezes chamava Reino do Norte e muitas vezes é chamado de Israel e a capital é Samaria. O Reino do Sul era Judá, ou muitas vezes chamado Reino do Sul, mas era Judá o nome do reino, e a capital era Jerusalém. E esses dois reinos coexistiram. E no livro dos reis a gente vê os dois reinos andando juntos. Eles falam de um rei, depois eles mudam para o outro rei, então eles ficam mudando. Muitas vezes a gente fica confuso. Ele está falando do reino do sul, do reino do norte, esse rei aqui é do sul, é do norte. Mas o reino do norte, ele teve um problema seríssimo, porque quando o rei dividiu, ele ficou com medo do povo ter que ir a Jerusalém para adorar no templo de Salomão. Então ele começou a criar lugares de adoração e trouxe sacerdotes, e aí já começa a vir sacerdotes de outros deuses, começa a misturar, e o reino do norte entrou numa decadência que durou a vida inteira do reino. Deus mandava profetas para eles, profetas e nada, eles não queriam saber de nada de Deus. E existe uma frase que ilustra a situação dos reis do norte, e que é esse o versículo que eu queria compartilhar com você. Está no capítulo 13, versículo 2. Diz assim: ele fez, está falando do rei, Jeú tornou-se rei de Israel em Samaria, e ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. É interessante que isso aqui é um refrão dos reis do norte. Ele fez o que o Senhor reprova. O tal rei veio, ele fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor... Um depois do outro, todos eles passaram por isso no Reino do Norte. O Sul ficou assim, tinha reis bons, reis ruins, bons e ruins, mas o Norte simplesmente descambou, foi um desespero. E essa frase aqui é uma frase chave para os reis do norte. Fez o que o Senhor reprova. O original diz: fez o que é mal aos olhos de Deus. É a opinião. A ideia aqui para nós é que muitas vezes a gente não está contando com a opinião de Deus. A gente faz aquilo que a gente bem entende e não quer saber o que Deus acha. Qual que é a opinião de Deus? É a opinião de Deus que conta. No final das contas, é a opinião de Deus que vai pesar na balança. É Deus que vai dar a última palavra. A gente tem que entender isso. Esses reis não entenderam isso. E Deus enviava profetas para eles, eles matavam, corriam, faziam, e nada de resolver a vida. E o final do versículo diz assim: e não se afastou deles. Quer dizer, eles fizeram as coisas erradas e continuaram, teimaram em fazer as coisas erradas. Porque Deus muitas vezes é gracioso para com a gente, no sentido que a gente faz algo errado, descobre que está errado, conserta, pede perdão, levanta, como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos para frente. Então a gente... Mas esses reis aqui, eles fizeram o que era mal, o que era errado aos olhos de Deus. E persistiram em fazer, insistiram em fazer. Teimaram em continuar fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E esse é o perigo. O perigo que eles sofreram. Porque estão lidando com Deus, não estão lidando com gente, eles estão lidando com Deus. E muitas vezes a gente, nos olhos da sociedade, o pessoal até é boa, mas é os olhos de Deus que conta. Os olhos da igreja, uma boa pessoa, é os olhos da sociedade, uma boa pessoa, da família, uma boa pessoa, mas é os olhos de Deus que conta. Eles fizeram o que o Senhor reprovava. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E temos que fazer para o Senhor, aquilo que Ele quer que a gente faça. É muito importante, é os olhos dele que contam. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.